Pai querido e amado, mais uma vez diante da Tua presença nós estamos, ó Pai, porque queremos ouvir a Sua palavra, e eu oro mais uma vez, ó Pai, com muito temor e tremor. Usa a minha vida, Senhor, para a glória do Teu nome, perdão pelos meus erros, meus pecados. Sei e reconheço as minhas limitações, mas Te peço, Pai, usa a minha vida, porque é somente o Senhor, somente o Teu Espírito Santo em mim, me capacitando e com poder do céu sobre a minha vida e sobre a vida de cada um dos meus irmãos aqui, que nós seremos capacitados para cumprir o chamado e o propósito que o Senhor tem para as nossas vidas. Então, Pai, nós Te pedimos, abre os céus nessa hora, abre os céus sobre nós, vem sobre nós com poder e ministra, Senhor, ao coração de cada um dos Teus filhos aqui de uma maneira muito especial e particular, porque o Senhor conhece a cada um de nós aqui. Nós confiamos e entregamos esse tempo completamente à Tua disposição e ao Teu agir, Pai. Fala conosco nessa hora, aqui nós Te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Glórias a Deus. Vamos aplaudir Jesus, amado. Quero compartilhar algo ao seu coração, que o Espírito Santo de Deus tem falado muito forte comigo, especialmente nesses últimos dias. Então eu vou continuar aqui, da onde o Marcelo começou, eu vou dar continuidade da onde ele começou a ministrar aqui as ofertas, eu vou continuar. Nós estamos aqui fazendo um estudo todas as quintas-feiras, um estudo muito, mas muito importante sobre a palavra de Deus. E eu queria aqui convocar você para você estar aqui nessa quinta-feira. Tem gente que tem EBD, né? Escola Bíblica Dominical, nossa EBQ, Escola Bíblica de Quinta. Então, nós temos a nossa EBQ, né? A nossa escola bíblica nas quintas-feiras, então ela não tem mais um formato de culto como você que já caminha com a gente há 20 anos, já conhecia. Nós deixamos esse tempo junto com os pastores, com os presbíteros, nós entendemos a necessidade vital para a vida de uma igreja. Assim como o culto ele é vital para a comunhão, para você ouvir a palavra, mas algo que é vital para a vida de uma igreja, de um povo, é um povo que tem comunhão uns com os outros. Por isso que nós fazemos o almoço no domingo de manhã, por isso que nós temos as nossas células nas nossas casas, mas tão importante quanto ter a comunhão com os outros é nós termos comunhão com a palavra de Deus. Posso ouvir um amém? E nós estamos estudando agora aqui a carta de Paulo aos Romanos, e essa carta é uma carta extraordinária, uma carta maravilhosa, e nós já fizemos primeiro capítulo de Romanos, mas nós temos mais 15 capítulos pela frente, e eu queria assim encorajar você, a você mudar a sua agenda. Me permita aqui, vocês me dão permissão, amados? Amém? Me permita, a menos que você trabalhe, que você estuda, mas me permita ser um pouco ousado aqui. Mude a sua agenda, para que nas quintas-feiras, que é rápido, é das 8 às 9, é uma horinha, 8 às 9, a gente possa se dedicar exclusivamente para aprender a palavra de Deus. Posso ouvir um amém? Pastor, mas eu já leio a palavra em casa. Eu sei que você lê, e eu sei que alguns não leem também, mas de qualquer forma, aqui a gente está aprendendo, a gente está, no caso aqui de Romanos, quando nós já fizemos isso lá em Efésios, a gente está aprendendo aqui, lendo versículo por versículo, aprendendo coisas que são chave, que são essenciais, que são fundamentais para a nossa vida cristã. Então a gente precisa aprender, a gente precisa conhecer a nossa Bíblia. Fala para quem está do seu lado, diga assim, ó, você precisa conhecer só a Bíblia. Posso ouvir um amém? Você precisa conhecer a sua Bíblia. Você precisa saber que Filipenses tem 4 capítulos.
Você precisa saber que em Romanos tem 16 capítulos. Você precisa saber que Gálatas tem 6. Você precisa saber o que está lá no capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, por exemplo. O que tem no capítulo 5, 6 e 7 de Mateus? Quem se arrisca aí, vai? Sermão da montanha. Então você precisa saber. Então a gente precisa conhecer a nossa Bíblia. Pastor, mas o que isso vai me adiantar? Do que isso vai me adiantar? E eu vou dizer para você que vai adiantar muito. Posso ouvir um amém? Vai adiantar muito, porque Paulo fala lá para Timóteo, na segunda carta, e a última carta, você precisa saber disso, a última carta que ele escreve. Então a segunda carta a Timóteo, capítulo 3, 16, ele diz assim, toda a escritura, ela é inspirada por Deus e útil para ensino, para repreensão, para correção e para a instrução na justiça. Então toda a escritura ela é útil para a nossa vida prática. A palavra de Deus ela é a base para nós. É por isso que eu quero incentivar você. E o Espírito Santo de Deus tocou meu coração nessa semana para falar especificamente nessa noite sobre o culto de quinta-feira, que é o nosso estudo bíblico de quinta-feira. E se você não quer e você não gosta, então eu sinto te dizer, porque a palavra hoje vai ser só sobre isso. Então você pode ir embora. Deus abençoe, vai na paz do Senhor, que Ele guarde sua vida e seu coração. Mas se você quer aprender um pouco mais a palavra, eu vou dizer para você, se prepara, porque a gente vai entender um pouquinho aqui, por que a gente estuda a palavra, por que é tão importante, e por que nós decidimos aqui, como governo aqui na casa, nós decidimos mudar, tirar um culto da semana, que é importante, mas nós já temos um culto na semana, mas transferir esse culto para um estudo bíblico e aprofundado. Quem está aqui diz amém. Então o que eu quero falar para você é que você precisa conhecer a sua Bíblia. E por que você precisa conhecer, sabe, por que você precisa conhecer, por que ele é importante, porque é importante para a sua vida você ler esse livro, por que é importante para a sua vida você ter esse livro aqui quase que na sua memória, por que é importante você ter esse livro guardado no seu coração, ter ele dentro de você. E eu quero continuar, Dona Marcelo parou, e convidar você para abrir o Salmo capítulo 1. Salmo capítulo 1. Versículo 1. Quem achou, dá um glória a Deus aí. Quem não achou, acompanhe no telão. Que diz assim: bem-aventurado, ou como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios. Vai dizer mais, vai dizer que ele nem se detém, ele não se prende, ele não se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores, ou na roda dos zombadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Mas aí vai dizer assim, pelo contrário, o que vai dizer ali? A sua satisfação, a sua alegria, o seu prazer está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. Vai dizer que é como uma árvore plantada, ou como uma árvore que está plantada ali, né, que junto a ribeiros, ou junto a algumas versões assim, à beira de águas correntes. E vai dizer mais, vai dizer que dá fruto no tempo certo, as suas folhas não murcham, e tudo que ele faz, ele prospera. Então esse salmo aqui é um salmo extraordinário demais, é um texto muito simples, mas ele traz para nós duas referências de vida o salmista traz.
Uma referência primeira que ele faz aqui é a lei do Senhor, e é a sua vontade. Então ele está falando aqui, nessa referência, do caráter de Deus expresso na lei, na palavra de Deus. Então, ou seja, é aquilo que o Senhor quer que a gente faça e aquilo que o Senhor não quer que a gente faça. Então ele está expressando ali a vontade de Deus, o caráter de Deus que está expresso na sua lei. E ele fala também um outro caminho, uma outra referência, é dado pelos ímpios, por pecadores e por zombadores. É uma outra referência que ele faz. Os ímpios quem são? São aqueles que eles ignoram a lei. Então um ímpio, quando você lê na sua Bíblia um ímpio é aquele que ele ignora a lei, ele ignora. Pecador, ele não ignora, ele sabe, ele tem conhecimento da lei, mas ele se rebela contra a lei, ele escolhe viver como se a lei não existisse, ele não se submete a ela, ele conhece a lei. O pecador, ele só não se submete à lei. E ele fala também, além de ímpio e pecador, ele fala de zombador, ou algumas versões escarnecedores, que são aqueles que explicitamente se rebelam, conhecem a lei, conhecem a vontade de Deus, mas eles se rebelam contra, eles militam contra, eles lutam contra a lei do Senhor. Então o salmista aqui, ele traz para nós um processo. Ele diz assim, como é feliz, o bem-aventurado aquele que não segue o conselho dos ímpios, ele não imita a conduta dos pecadores e ele nem se assenta nas rodas dos escarnecedores, dos zombadores. Então nós não seguimos, nós não imitamos e nem nos assentamos com esse tipo de pessoa. Não quer dizer que você não tenha amigo, que você não queira trazer para a igreja, ele sabe que está com a vida toda zoada, não é isso. Ele está dizendo aqui, alguém que segue, alguém que imita, e alguém que se assenta com pessoas que são zombadores, no sentido de alguém que concorda com aquilo que eles fazem. Então nós nem prestamos atenção, não damos atenção devida, nós não damos ouvidos, nós paramos de escutar a gente assim. Nós não nos assentamos na mesa da rebeldia, na rebeldia explícita, da afronta explícita que é a palavra de Deus. Pelo contrário, o salmista está dizendo assim, cara, o nosso prazer, a nossa alegria, a nossa satisfação está onde? Na lei do Senhor. Porque é a lei do Senhor que está a sua palavra, que Cristo é revelado, que Deus conta a sua história, é na lei do Senhor que eu descubro o caráter de Deus, e eu passo a segui-lo e imitá-lo no seu caráter. E é nessa lei que eu medito dia e noite. E o que é meditar? O que é meditar? Por que é tão importante? Nós estamos fazendo aqui nas quintas-feiras uma meditação no livro de Romanos, que foi uma carta linda que Paulo escreve. Vou dar aqui já uma lembrança, não ia dizer, não é nem spoiler, porque você não pegou, você não aprendeu, mas o primeiro capítulo, e todo Romanos, Paulo escreve aquela carta para os romanos. Por quê? Por que a gente está aprendendo? Então a gente aprendeu que ele escreveu ali para os romanos, porque ele queria muito visitá-lo, e várias coisas tinham acontecido, ele não conseguia visitar os romanos. A gente aprendeu que um dos motivos de ele ter escrito aquela carta, não só porque ele queria visitá-los, mas porque Paulo queria até os confins da terra, e os confins da terra naqueles dias era a Espanha. Então ele queria muito visitar, ir para a Espanha, mas para ir para a Espanha ele desejava que lá em Roma fosse uma base missionária para ele fazer a sua quarta viagem missionária. A gente também aprendeu que Paulo tinha que explicar o Evangelho e falar do Evangelho, porque Paulo não era uma figura muito benquista naqueles dias, então ele era muito controverso em algumas situações, algumas comunidades judaizantes, cristãos, mas judaizantes. Então Paulo, ele vai revelar, explicar o Evangelho de Cristo, que ele não abandonou a lei, não abandonava a lei, mas ele sabia que agora ele vivia pelo Evangelho, o Evangelho é o cumprimento da lei. E a gente também
entendeu que ele escreveu aquela carta porque havia uma divisão naquela igreja, de uma certa forma havia muitas contendas ali, muitas brigas, porque entre judeus que queriam, cristãos convertidos, mas que queriam continuar com todos os seus rituais judaicos, e pelos gentios que se converteram e que não tinham esses rituais judaicos na sua cultura, na sua vida. Então uns falavam que eles tinham que cumprir, outros não precisavam, tinha que circuncidar, não precisa, aquele negócio todo. Então Paulo vem e fala assim, ó, negócio é o seguinte, galera, nós somos irmão, nós temos que estar junto, e nós somos um só em Cristo, não é nem judeu, nem grego, tal, nós somos tudo igual aqui. Então Paulo vai explicar, então ele vai escrever essa carta para um povo, para uma igreja de verdade, para um povo que está lá. Você entendeu? Ó, quanta coisa que você aprendeu aqui, talvez você nunca nem imaginou, nem sabia disso. Você sabia que tinha um livro na Bíblia lá escrito Romanos, mas você nem sabia. Então é importante a gente meditar. E o que é meditar? É isso, é você se entregar à palavra de Deus, a uma reflexão profunda. E como é que eu posso colocar em prática essa palavra que eu li? Posso ouvir um amém? Não é e não pode ser uma repetição mecânica. Não é você tentar ficar decorando a Bíblia, não, mas é você ler essa palavra e você perguntar ao Espírito Santo, o que essa palavra tem para mim? O que essa palavra está falando comigo? Como é que eu aplico essa palavra aqui na minha vida? Então isso é meditar. Então meditar é você tentar discernir em como eu vou colocar essa palavra na minha vida, como que eu vou viver segundo essa palavra, como que no meio de dias difíceis que eu passo, como o Marcelo bem falou, a gente passa, tem dias que é só Jesus, e tem dias que é só Jesus também, sim ou não? Sim, então tem coisas que você, aí, quando você não sabe o que fazer, que caminho que eu vou, que direção que eu vou, eu não sei o que fazer, pastor. Eu falo assim, cara, vamos ver o que a palavra diz, e vamos para a palavra, vamos aplicar isso aqui. Mas eu não sinto no coração, não é para sentir, é para obedecer, não é para sentir, é para obedecer. E se a palavra fala isso, é isso. Amém, amados? Posso ouvir um amém aqui? Então, a gente precisa aprender a colocar essa palavra em prática e entender que ela vai ser regra para a nossa vida. Então, de tal forma que essa palavra aqui, ela vai entrando no nosso entendimento, vai entrando no nosso coração, ela vai transformando agora o nosso entendimento e o nosso coração, e agora essa palavra vai se tornando parte do nosso caráter, da nossa vida, e agora vai nos dando uma experiência aqui com a vontade de Deus, de tal maneira que em qualquer situação que eu passar a partir de agora, a respeito de qualquer coisa, eu e você saibamos o que fazer, a gente saiba que escolhas que nós vamos tomar, a partir do quê? A partir da palavra de Deus. Se é dizer sim, sim, se é dizer não, é dizer não, se é para fazer, vamos fazer, se é para deixar de fazer, nós vamos deixar de fazer, porque é o que a palavra de Deus está dizendo, essa é a vontade de Deus para nós, ela é vida para nós, ela é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminhar, é a palavra que é luz, e nós já sabemos que a palavra de Deus, ela já veio para essa terra encarnada, em Cristo, essa palavra encarnou, Cristo, Ele é a palavra, Ele é o caminho, a verdade e a vida, então Ele é a palavra, então nós aprendemos agora, essa é a vontade de Deus, faça assim, faça assado, Deus vai dando direções para nós, ou, faça aquilo e deixe de fazer aquele outro, nessa situação específica, eu devo agir dessa maneira, eu devo falar dessa maneira, então o meu agir, o meu reagir, o meu falar, ele vai expressar, ele vai manifestar o caráter de Deus, que foi formado em mim a partir do exercício constante da meditação na palavra de Deus. É isso, é exatamente isso que quer dizer dar fruto no tempo certo, é isso. Vai chegar algum momento na minha vida que vai se exigir que eu tome alguma postura, e agora, vamos imaginar a cena aqui, é como se alguém estivesse prestando atenção em mim, está prestando atenção em mim, então eu estou andando pela vida, e aí de repente
eu me deparo com uma situação que é exigido de mim uma resposta, uma atitude. E é como se o tempo congelasse, tipo Matrix, assim. Quem assistiu Matrix? Só os velhos, né? Não tem problema. Assistiu Matrix, você está lá, parou a cena. E agora, o que vai acontecer? É como se alguém estivesse olhando para mim e falando assim, ó, vamos ver lá o Jardel agora lá, ó. Como é que ele vai reagir? Como é que ele vai responder? O que ele vai falar agora? Essa situação aconteceu e agora o que vai sustentar ele? É uma situação difícil. Como é que ele vai responder? De que forma que ele vai tratar essa situação? Ele vai falar de acordo com aquilo que ele aprendeu aqui nesse livro? Ele vai reagir de acordo com a palavra de Deus, ou ele vai reagir de acordo com a vontade das trevas? O que ele vai fazer? Como que ele vai fazer? Como é que ele vai responder adequadamente? Então, a maneira que eu vou responder a essa situação na minha vida, seja ela boa, seja ruim, a maneira como eu vou me portar diante dessa situação, é o que o salmista está dizendo, é dar fruto no tempo certo. Porque quando chegar o momento, então eu me alimento aqui dessa palavra. Estou me alimentando. Mas quando é exigido de mim um posicionamento, uma decisão, eu vou dar fruto no momento certo. Agora é o momento de dar fruto. Agora é o momento de você expressar tudo aquilo que você aprendeu. Agora é o momento de você colocar em prática todas as aulas que você fez. Agora é o momento de você viver com a tua vida, com a tua história, no teu casamento, tua vida, teus filhos, na tua faculdade, teu ensino, na igreja, ministério, na obra, seja onde for. Agora você precisa dar fruto no tempo certo, de acordo com aquilo que a palavra de Deus foi mudando e moldando o seu coração. E olha que lindo, no final desse texto ali, ele diz no versículo 3, vai dizer assim, e o cara que faz isso, ele é como uma árvore que é plantada junto a águas correntes, ou junto ao ribeiro, é uma árvore plantada próximo do rio. Diz assim que ela fica verde o ano todo, ela tem folhas o ano todo. Sabe o que o salmista está dizendo com isso? É que se você medita na lei, se você ama a lei, se o teu prazer está na lei, se você pratica a lei, se você medita a lei, se você está se alimentando dessa lei, ele vai dizer assim, ó, você vai ter vigor, você vai ter saúde, você vai ter força o ano todo, e no momento certo vai dar um fruto. Não faz esse barulho, mas não necessariamente, mas vai dar fruto no momento certo. E vai dizer assim, ó, e esse dá fruto no momento certo, ele diz assim, ó, tudo o que você fizer vai prosperar. Põe para mim final do versículo 3 ali para mim, filho. Põe lá, olha lá. Tudo o que ele faz prospera. Então olha para o seu vizinho, eu sei que você não gosta disso, mas é tão importante para mim só. Então olha para ele e diz assim, ó, quer prosperar? Fala para ele, quer prosperar? Diga aí, vai, quer prosperar? Não é jogar na Mega Sena, no bicho, que mais? Tigrinho, né? Deus está falando, irmão. Prosperar é você ter isso aqui, essa palavra no teu coração, cara. Porque eu vou dizer uma coisa para você, eu já passei por muitos momentos difíceis na minha vida. E alguns dos momentos que eu passei, eu não desejo para ninguém nessa vida passar. Já passei por coisas bem difíceis. Mas o que me sustentou, a palavra. Foi a palavra. Eu acreditar, ter fé num Deus que diz assim, meu, eu amo você. Pô Deus, mas parece que não, porque tudo contribui. Tá de brincadeira? Deus, não estou de brincadeira não. Eu amo você. Acredite, eu amo você. Pô, eu vou acreditar. Sei que o Senhor está comigo.
que eu passe num vale de sombra e morte, eu não temerei mal algum, porque o Davi, ele se alimentava disso aqui, então ele sabia, não temerei mal algum, porque uma certeza Davi tinha, qual era? De que tu está comigo. Aplaudir Jesus. Então tudo que ele faz prospera, a justiça prospera na vida dele, o caráter de Deus prospera na vida do cara, o caráter de Deus se manifesta na sua vida. Então essa é a intenção aqui, desse primeiro salmo da Bíblia. Então nós vamos nos enchendo da palavra de Deus, e essa palavra agora ela vai nos moldando. E eu creio que é mais ou menos isso que o apóstolo Paulo, quando ele escreve a Romanos, nós vamos chegar lá, mas ele escreve lá em Romanos, o capítulo 12, ele diz assim, ó, não se deixem moldar, não se moldem pelo mundo, pelos padrões do mundo. É o que o salmista, o Salmo 1, ele diz assim, ó, não permito que os ímpios, que os pecadores, que os zombadores formem a maneira de você pensar, cara, que eles formem a maneira de você ser, de você viver. Não deixe que os ímpios, que os pecadores, que os zombadores façam a sua cabeça, que você, sabe, que você não sinta do jeito que eles sentem, que você não pense do jeito que eles pensem, que você não viva do jeito que eles vivam, não se amoldem ao padrão desse mundo, Paulo vai dizer, mas transformem pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e provar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então a Bíblia Sagrada, amados, a palavra de Deus, ela tem para nós essa função. Ela é o recurso que Deus deu para a gente, para moldar o nosso entendimento. É o recurso que Deus deu para a gente, para formar, ou talvez transformar a nossa consciência. É isso que Paulo vai dizer, que nós tenhamos a mente de Cristo. Então a palavra de Deus vai enchendo a gente vai conhecendo a palavra, vai enchendo a gente, vai dando condições de nós termos o que? A mente de Cristo. É por isso que ele fala lá em Filipenses 2,5. Você conhece, você lê a palavra, ele diz assim, ó, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Ele não diz assim, ó, seja a atitude de você a mesma dos ímpios, seja a atitude de você a mesma dos pecadores, seja a atitude de você a mesma dos escarnecedores. Não, ele está dizendo assim, ó, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Seja como Jesus, ou vivam como Jesus viveu. Eu acho extraordinário, já contei acho que aqui, mas o capítulo 4 de Mateus, ele vai dizer o que para nós? Antes do sermão da montanha, antes de Jesus dar início ao seu ministério, o capítulo 4 de Mateus vai contar quando Jesus ele entra em tentação. E Jesus está aqui, ele está em tentação, e agora para Jesus, vocês estão aqui, tem alguém aqui comigo? A sensação que Jesus tem é como se o tempo tivesse parado. O tempo parou. E aí Jesus está no deserto. 40 dias, cara. Está no deserto, 40 dias. Em jejum. E o tempo para. Ele entra em tentação. Parece que o céu para. E parece que agora os anjos, todo mundo ali, um cutucando o outro, fala assim, vamos ver agora, como é que ele vai reagir? Ele entrou em tentação. Ele é o ungido, ele é o Messias. Como é que ele vai reagir? Agora, como é que, sabe, eu fico imaginando essa cena assim. Vamos ver agora, como é que ele vai responder? Principados, potestades observando agora. Espíritos malignos agora estão prestando atenção em Jesus. Como que Jesus vai responder? Se ele vai responder como um filho de Deus? Se ele vai responder como filho de Deus ou se ele vai
ou se ele vai cair nas trevas, se ele vai ser luz, ou ele vai ceder às trevas. Então ali em Mateus 4, quando Jesus está no deserto ali, o tentador chega, mas Jesus, ele está cheio do Espírito Santo, e quando ele está cheio do Espírito Santo aqui, ele tem discernimento do que acontece, meu irmão. E isso aqui ilustra para nós exatamente o que é dar fruto no tempo certo, porque essa é a hora de Jesus dar fruto. É exatamente aqui que ele vai mostrar se ele está cheio da palavra de Deus, ou se ele vai ser engolido pelas suas emoções, pela sua vontade de comer, pelas suas necessidades fisiológicas, físicas, pelas reações naturais do seu corpo. É aqui que ele vai mostrar se ele está cheio de Deus, ou ele vai ser engolido por essa tentação. O momento é muito complexo, é muito difícil. A gente não consegue vencer uma Coca-Cola na geladeira, um pudim de leite. Imagina aqui, 40 dias, irmão, no deserto. Quem está aqui? Então aqui Cristo vai responder de acordo aqui com a sua identidade de filho. Ele vai responder de acordo com aquilo que ele é, filho de Deus, e se o Pai ama ele de verdade. Ele tem que responder aqui aos apelos do seu corpo físico, né, ao seu apetite, a fome, e a fome ela exige uma ação da gente. Ele vai ter que responder porque ele está diante da vaidade, ele está diante do orgulho, ele está diante da fama, ele está diante do aplauso da multidão. TikTok inteiro de olho nele. Aí Satanás fala para ele assim, ó, pula aqui, aqui do alto do templo, e os anjos vão te acolher. E aí, porque todos vão ver que você é filho de Deus mesmo, os anjos vão te acudir. Então nesse momento tem muita coisa aqui acontecendo. Ele sabe, por exemplo, que aquela fome que ele está não é só fome, mas é tentação também. Tem alguém aqui? Olha só, Jesus ele tem discernimento, ele sabe que aquela fome não é só fome, mas tem a tentação também. Por que tem a tentação? Como é que Jesus sabe que tem a tentação? Porque tem o tentador, que para ter tentação tem que ter o tentador, e tem o tentador ali. Então ele sabe que aquilo ali é tentação. Então aqui, Jesus tem uma expressão aqui natural da sua personalidade, é uma ação, sabe, do Espírito Santo na vida dele, ou do espírito do maligno na vida dele. Sabe aquela sua raiva, aquele seu temperamento, é seu temperamento? Aquela raiva que você sente, às vezes, aquela vontade de explodir, às vezes, é seu temperamento ou é uma ação do tentador na sua vida? É uma ação do diabo muitas vezes. Aquela tristeza que você que você carrega muitas vezes, é uma tristeza que faz parte do ser humano, faz parte de quem vive nessa terra, que passa por altos e baixos, né, Marcelo? Montanha-russa, está lá em cima, está lá embaixo. Essa tristeza é algo que ela vem, que ela chega na nossa vida, ou ela é essa tristeza que ela é fruto de um ataque satânico para acovardar você, para deixar você com medo, para deixar você em desespero. Então é um ataque, é algo que faz parte, que é natural. O seu é um ataque satânico para justamente te acovardar no momento de decisão, de você decidir pela fidelidade de Deus e dar testemunho de que você é um cristão. Jesus aqui ele está sabendo, então ele consegue perceber aquilo que é fome, aquilo que não é, e aquilo que é mais do que fome. Mais do que isso, Jesus aqui ele está encharcado da palavra de Deus. E é nesse momento que o que acontece? Acontece uma guerra aqui, e Satanás usa inclusive a palavra de Deus para guerrear com Jesus.
Aí o diabo chega e fala como todo diabo fala, né? E aí, não está com fome? Transforma essas pedras em pães. Depois você toma um monjaro. Mas Jesus respondeu: está escrito. Aonde que ele vai buscar a informação? Está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E Jesus fala isso, não citando Mateus 4, porque Mateus 4 não estava escrito ainda, ele fala isso citando o que? Deuteronômio 8:3, porque Jesus conhecia a palavra. Aí quando o diabo diz assim, pula daqui do pináculo aqui, porque a palavra de Deus diz, porque a palavra de Deus, as escrituras sagradas dizem a teu respeito, que Deus dará ordem aos teus anjos, para que te sustente, para que te guardem. Então Jesus aqui, ele chega para Jesus e diz assim, pula daqui, vai, os anjos vão te proteger, Jesus, eles vão te segurar. Então o diabo ele cita o Salmo 91, às vezes a gente não conhece a Bíblia e o diabo conhece, irmão. Ele citou a palavra para tentar Jesus. Aí Jesus ele conhece a palavra, mas ele conhece dentro da palavra também Deuteronômio 6,16, que ele diz assim, não tentarás o Senhor teu Deus. Aí o diabo diz assim, tudo isso aqui, vai ser teu, se você prostrado me adorares. Aí Jesus cita o quê? Deuteronômio 6,13, e vai dizer assim, somente a Deus adorarás, e somente a Ele prestará culto, só a Ele servirá, meu irmão. Meu irmão não tem nada a ver meu irmão ali, né? Então Jesus ele está encharcado com a palavra. Agora imagine se Jesus não conhecesse a palavra, tipo a gente às vezes. Aí o diabo ia dizer assim, Jesus, as escrituras dizem uma coisa a teu respeito, hein? Jesus vai dizer assim, me fala aí, o que diz lá? Aí vai dizer assim, a escritura está dizendo aqui, se você pular daqui, dessa altura aqui, Deus diz que vai sustentar você nos braços aqui, os anjos vão segurar você, você vai ser aclamado, Jesus, pela multidão, você vai ter curtida no mundo inteiro, vai explodir teus reels, vai ser algo assim, o mundo vai aplaudir, você vai cair no ombro aqui de todo mundo, você vai virar rei, Jesus. E Jesus vai dizer, é mesmo? E onde é que está escrito isso? Aí o diabo vai dizer, está lá no Salmo, Jesus. Aí Jesus vai dizer, e Salmo está onde? No Antigo ou no Novo Testamento? E Satanás vai dizer, está no Antigo, Jesus, está no Antigo. Me mostra então. Aí Satanás vai lá, vai abrir a Bíblia, vai dizer, está aqui, está escrito aqui. Aí Jesus fala assim, então deixa eu ler esse Salmo todo. Aí Satanás vai dizer, não precisa ler o Salmo todo não, lê só esse pedacinho. Não precisa ler o Salmo todo não, só um pedacinho que é suficiente já. Sabe, tipo gente que pega só o pedacinho? É o diabo. Só que o diabo, amados, ele encontra alguém que está cheio da palavra de Deus. Ele encontra alguém que está cheio da palavra de Deus. Ele encontra alguém que não conhece só Salmos, mas ele encontra alguém que conhece Deuteronômio, que conhece o Êxodo, que conhece Moisés lá no Êxodo, ele conhece o Satanás aqui, ele conhece alguém que conhece os profetas, que conhece lá Jeremias, Isaías, Daniel e as profecias a respeito dele. Aí o diabo diz as escrituras lá, as escrituras dizem algo ali a seu respeito. Jesus diz assim, eu sei exatamente o que as escrituras dizem a meu respeito, eu sei quem disse, o que disse, por que disse, em que situação que disse, eu sei inclusive que você está citando errado as escrituras, que você está colocando uma pedra de tropeço aqui na minha frente, porque eu sei o que as escrituras dizem a meu respeito. É isso que dá para Jesus o discernimento, porque ele está cheio da palavra, e ele consegue reagir a um assédio nas suas emoções, ele está cheio da palavra, ele consegue reagir ao apelo
do seu corpo físico, ele consegue reagir a uma proposta de conquista. Jesus consegue aqui reagir a tudo isso, porque ele tem discernimento, ele está cheio da palavra de Deus, e o Espírito Santo de Deus age na vida dele através da palavra. Então a imagem que nós temos aqui, amados, é que a palavra de Deus em nós, ela vai nos transformando, vai gerando em nós um estado de ser, vai gerando em nós aqui um padrão de tal maneira aqui que a gente vai se identificando agora, que agora aquilo que a gente vai fazendo, a gente vai descobrindo que, opa, isso aqui é de Deus, opa, isso aqui não é, isso aqui é de Deus, isso aqui não é. É tipo assim, que você está num determinado lugar, você não fuma, um exemplo, aí você chega num determinado lugar lá, aí alguém acende um cigarro do teu lado, você se incomoda, se você não é fumante, você se incomoda, sim ou não? Você se incomoda. Ou você está, sei lá, num ambiente que você está acostumado com organização, tudo organizadinho, bonitinho, aí você chega num lugar que está um caos, tudo desorganizado, tudo virado ali, aquilo te incomoda, aquilo agrediu você, porque você não está acostumado com aquilo. Então isso que acontece com a palavra de Deus, ela vai enchendo a gente, ela vai enchendo a gente, vai enchendo, vai entrando na realidade da gente, ela vai entrando aqui, vai consumindo a nossa vida, a nossa consciência, e de tal forma que a gente vai desacostumando com aquele padrão das trevas, e a nossa consciência, ela vai tomando a forma da vontade de Deus na nossa vida. E a palavra está dizendo aqui, que quando você está cheio de Deus, você adquire esses discernimentos aqui. Você tem sensibilidades espirituais. Por quê? Porque a palavra de Deus vai formando quem que a gente é. Sim ou não? Mas um exemplo, já que a palavra de Deus vai formando a gente, deixa eu dar um exemplo para você. Já estou caminhando para o fim aqui. Você lembra o dia que você aprendeu que açúcar se escreve com 2 S's? Quem aprendeu o dia que açúcar se escreve com 2 S's? Ninguém, né, gente? Açúcar não se escreve com 2 S's. Você já sabe disso. Amém ou não amém? Amém. Açúcar, você sabe que se escreve com C cedilha. Sa, so, su. Tudo bem? Não se escreve com 2 S. Se você não sabe, aprendeu agora. Mas você lembra o dia que você aprendeu isso? Quem lembra o dia que você aprendeu isso na escola? Quem lembra o dia? Você não lembra. Mas quando você vai escrever açúcar, você escreve com C cedilha, você não escreve com 2 S. Ah, meu irmão, quem está entendendo aqui? Você não lembra quando você aprendeu que 2 mais 2 é 4? Ou você não lembra algumas equações simples de matemática, mas você vai se acostumando com aquilo, vai se acostumando com aquilo ali, você vai se alimentando de matemática, daqui a pouco quando você vê, você é engenheiro, você é um físico nuclear, mas você começou com um pouquinho. 2 mais 2, 4. Ó, isso aí, 4, não é 4, Dani? 2 mais 2, 4. Sabe, você não lembra disso, mas você foi se acostumando. E você foi aprendendo, e você foi, sabe, aquelas aulinhas ali foram fazendo a diferença na sua vida, e agora você chegou a quem você é. Você lembra, é assim com a palavra de Deus, amados. Você lembra de algum prato que você consumiu, talvez você tenha algum prato preferido, ou de algum jantar, né, especial, alguma comida que você fez, você lembra de alguma, sim ou não? Sim ou não? Você lembra, aquele jantar aquela vez, aquele peixinho lá, tal época, então você lembra de algumas coisas, mas via de regra, você não lembra o que você comeu ontem, anteontem, ou na semana passada, você não lembra. Mas foi aquela comida básica, é o café da manhã, o almoço, feijão com arroz, o zoiudo lá, aquela jantinha, aquilo ali que fez com que você chegasse onde você está agora, fortaleceu você e trouxe você até aqui, que deu para você, sabe, que fortaleceu você, que deu saúde para você, que deu saúde para a tua vida, de tal forma
que aquilo foi alimentando você, você cresceu saudável, que chega num determinado momento, você está andando na rua, e alguém fala assim, ó um buraco, e você, ei, você dá um pulo. Mas você tem força para dar o pulo, você tem força para reagir, você tem força para reagir, por quê? Porque você está fortalecido, você comeu, você fez atividade física, você alimentou bem, sua higiene pessoal, então você está saudável. Então você alimentou, que chegou um momento que se exigiu que você desse um pulo, se desse um negócio rápido aqui, você deu, entendeu? Porque você estava fortalecido. A palavra de Deus é a mesma coisa. E aí você não vem na quinta-feira no estudo bíblico. E tudo que a gente quer, tudo que eu quero, todo o meu coração, é que você venha comer feijão com arroz aqui comigo na quinta-feira. Um zoiudo, 2, mas você vem, de acordo com a tua fome, e vem comer palavra aqui. Sabe por quê? Para que quando chegar num determinado momento, alguém diz assim, olha aí, ó, tem um buraco aí, você, opa, você pulou, você está saudável, você sabe como responder, você vai dizer assim, epa, peraí, vou reagir de acordo com a palavra de Deus na minha vida. Quem está entendendo aqui, irmão? Sabe, nossa vida espiritual ela é assim. As pessoas começam a entrar na nossa vida, e aí alguém vai dizer para você, ó, cuidado, mas você não vê perigo nenhum. Aí você começa a negligenciar coisas óbvias, coisas óbvias na sua vida espiritual, você começa a negligenciar. Aí seu amigo vai dizer, ó, cuidado, hein, ó, isso aí, ó, caminho de morte. Cuidado, isso aí que você está fazendo aí, ó, vai resultar em lugar ruim. Aí você não dá bola, você fala, bobagem, rapaz, isso é coisa de crente fanático, você é louco, rapaz, isso é bobagem. Mas aí você começa a se envolver em mentira, aí você começa a se envolver em engano, aí você começa a formatar a sua vida e a sua história de acordo com como o ímpio faz, o pecador faz e o zombador faz. Você começa a conduzir ali, você começa a andar um pouco mais devagar com os pecadores, você começa a dar mais atenção para os zombadores, começa a se assentar com eles, e aquilo vai roubando a condição espiritual e vai deixando você vulnerável. Mas quando você se dedica à palavra de Deus, quando você conhece a palavra, irmão, essa palavra vai moldando o seu entendimento, seu caráter, e vai afetando a tua vida, a tua maneira de ser, de agir, de falar. Sabe por quê? Porque você se encharcou com a palavra de Deus, você mergulhou na palavra de Deus. Por isso que a gente de propósito colocou até, quando o Lipe sugeriu para mim lá o título lá de Romanos, eu falei assim, cara, eu gostei disso aqui, ó, mergulho na carta de Paulo aos Romanos, que a gente quer mergulhar, meu, quer mergulhar, a gente quer se encharcar, e aí a gente vai se encharcando, a gente vai, e essa palavra vai encorajando a gente vai conhecendo verdades que Deus falou a nosso respeito. Então quando eu digo para alguém, diz assim, cara, Deus acredita em você, Deus ama você, Deus perdoa você, e eu preciso dizer para você que Deus perdoa você. Talvez você entrou aqui hoje, eu preciso dizer para você, cara, Deus perdoa você, Deus ama você, Deus deu o Filho dele por você. Por que eu sei disso? Porque a palavra de Deus me dá essa garantia, porque Ele fez isso na minha vida, e vai fazer na sua também. Quem crê nisso? Então eu queria encorajar você, cara, a você, sabe, se dedicar aqui a esse livro sagrado. Essa palavra que ela vai moldar a gente, vai moldar o caráter de Deus. Sabe, isso começou me incomodar com essa palavra, uns dias atrás que eu estava ouvindo uma música no carro com a minha filha,
O nome da música era Dust Bible. Uma música bem bacana, bem legal. Dust Bible. Aí eu não lembrava o que era dust. Eu falei assim, filho, o que é dust? Eu falei, empoeirada. Aí eu pensei, cara, meu Deus, cara, essa música está falando de Bíblia empoeirada. De gente que colocou a sua vida inteira em cima de coisas sociais, redes sociais, tecnologia, em tantas outras coisas, e a Bíblia ficou empoeirada. Bíblia empoeirada. E aí a gente não sabe, porque quando as coisas acontecem e não é do jeito que a gente quer, a gente esperneia, a gente chora, a gente grita, a gente vem chamar o pastor, não tem nada contra, tá? Tudo bem, a gente está aqui exatamente para isso, para poder ajudar você, porque é o nosso prazer fazer isso. Mas sabe, tem tantas coisas que a gente poderia decidir na nossa vida a partir da palavra de Deus. Eu faço isso na minha vida. Nem tudo é flores para mim. Às vezes eu sento com irmãos queridos, a gente tira tempo na mesa, tempo de mesa, e fala assim, para vocês não é fácil, né? Eu falo assim, não é fácil, mas para a gente, cara, a gente ama fazer isso. Mas a gente passa as mesmas dores que todos vocês passam, não é porque pastor também é homem, pastor também é feito de carne e osso, a gente tem dor, a gente sente, a gente chora, a gente sente a mesma coisa que você aí, mas o que sustenta a gente é a palavra. Posso ouvir um amém? Então curva a sua cabeça, feche seus olhos. Sabe, que a gente possa dizer hoje, Senhor, me transforma pela Tua palavra, me transforma. Me enche, Senhor, para que em mim, aquilo que vai ser exigido de mim, a resposta que vai ser exigida de mim, me enche de tal forma que exista somente o Senhor na minha vida. Sabe, que a gente possa dizer hoje, Senhor, me quebranta, me transforma, me usa, me molda. Aí Jesus, certa vez ele falou para os seus discípulos, depois da multiplicação dos pães e dos peixes, Jesus disse lá para eles que quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue não tem parte comigo. Aí os caras começaram a falar para Jesus e entre eles, mas comer da sua carne, Jesus? Como que é isso, Jesus? Como é que alguém pode comer da sua carne? E aí ele fala lá em Mateus 6,63, diz que as minhas palavras, aquilo que eu disse, são espírito e vida. As minhas palavras são espírito e vida. Como é que a gente come de Jesus, se alimenta de Jesus? Pela palavra de Deus, que é viva, viva, viva. Então a gente vai se enchendo dela, E a minha oração aqui hoje, para toda essa igreja, amados, que nós possamos deixar Deus transformar aqui a nossa vida conforme a palavra. E que Ele nos encha de tal maneira, que nós sejamos física, mental e emocionalmente prontos para viver. Sabe, de tal maneira que as circunstâncias do dia a dia, nas nossas relações, que a gente vai transmitindo aqui, expressando esse caráter de Deus, que vai sendo formado em Deus, em nós. Esse caráter de Deus que vai sendo formado em nós. Eu não sei como você entrou aqui hoje, mas eu quero dizer algo para você. Talvez essa seja a sua primeira vez aqui, talvez você já tenha nos visitado já há algum tempo, talvez você esteja nos assistindo de casa, ou ouvindo essa pregação em algum lugar. Eu preciso dizer para você que Jesus te ama, que Deus te ama. Deus te ama tanto. Ele te ama tanto. Deus te ama tanto que Ele deu o Filho dEle, o único Filho dEle,
o primeiro filho, o unigênito, o único filho dele, para que todo aquele que crer no filho dele não venha perecer, não venha, mas tenha vida eterna. Ele te ama. Eu preciso dizer isso para você, porque a palavra de Deus me garante isso. E aí você está aí talvez dizendo: meu pastor, a minha vida está um nó só, está um nó só. E como eu queria que a minha vida fosse mudada e transformada, como eu queria que a minha família fosse restaurada, como eu queria que os meus filhos fossem restaurados, como eu queria que o meu casamento, como eu queria que a minha empresa, como eu queria que... Eu preciso dizer para você, cara, se encha de Jesus, da palavra de Deus, e as suas ações serão tomadas a partir de alguém que está cheio da palavra de Deus, e Deus vai restaurar a sua vida, porque você vai começar a tomar decisões na sua vida a partir daquilo que a palavra de Deus diz a seu respeito. E quando você perceber, sabe como é que você está? Você está com vigor, e você vai dar fruto no tempo certo, e tudo que você fizer prosperará. Então, se você tem uma escolha a fazer, se hoje você desejar entregar a sua vida a Jesus, eu quero orar com você e quero pedir para que você repita essa oração comigo, dizendo: Senhor Jesus, nessa noite, eu entrego a minha vida, tudo que eu tenho, e tudo que eu sou, eu entrego inteiramente a Ti. Perdoa os meus pecados, lança eles no mar do esquecimento. Eu creio que o Senhor veio a essa terra, morreu morte de cruz, mas ressuscitou o terceiro dia, ressuscitou para que eu também pudesse ter vida, e vida em abundância. Então perdoa os meus pecados, traz as respostas que eu preciso, porque tudo que eu preciso está em Ti. E nessa noite eu te faço o meu único e suficiente Senhor e Salvador da minha vida. Todos de olhos fechados. Há alguém aqui que fez essa oração hoje pela primeira vez na sua vida? Eu queria que você levantasse a sua mão onde você está. Se você fez essa oração pela primeira vez na sua vida. Se você fez essa oração pela primeira vez, fique de pé onde você está. Fique de pé. Eu quero orar por você. Isso. Você que fez essa oração pela primeira vez, fique de pé. Eu quero orar por você. Pai querido, contempla essas vidas, cada uma desses irmãos que estão aqui, cada uma dessas pessoas. Contempla a vida de cada uma delas, ó Pai, de tal forma que elas possam ter um encontro com Cristo, possam ter um encontro contigo. Permita, Senhor, que elas possam ser transformadas pela Tua palavra, por um novo começo, por um novo tempo na história delas, e elas possam ressignificar toda a sua vida a partir desse encontro contigo, Jesus. Como aquela mulher no poço de Jacó, como tantas pessoas que estavam cegas, que estavam com deficiências, que não conseguiam se locomover, falar, ouvir, enxergar, não conseguiam. Pai, mas em nome de Jesus, que o Senhor as encontre e dê para eles a oportunidade de viver e escrever uma nova história. Assim nós te pedimos, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Se você está do lado dessa pessoa, dê um abraço nela, diga: seja bem-vindo, meu irmão. Seja bem-vindo, essa família. Vamos aplaudir Jesus por essas vidas. Vamos colocar de pé. Vamos adorar para encerrar. Vamos adorar para encerrar. Vamos adorar. Quero adorar com você. Quero louvar esse Deus. Teu amor é como de um pai e de um irmão, como a garra de um leão, assim como nenhum outro. Violentamente persegues e me abraças, me envolves em quem tu és. Teu amor é como de um pai e de um irmão. Ele te ama. Como a Ele te ama. garra de um
Eu preciso dizer para você que Ele te ama. Como nenhum outro, violentamente persegue, me envolves em quem tu és. O teu amor é como de um pai e de um irmão, como a garra de um leão, assim como nenhum outro, violentamente persegues e me abraças, me envolves em quem tu és. Então vem, como prometestes, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. Então vem, como prometestes, derrama o teu Espírito. Fecha corredor. Fecha corredor. Como prometestes, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. Bota a mão do seu irmão, repete comigo: se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Oremos juntos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória. Amém. Estenda suas mãos para cá. Que o amor de Deus Pai, que a graça de Cristo Jesus, que a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de vocês até que Ele venha. Como servo do Deus vivo, eu abençoo você, e eu oro para que o Espírito Santo te dê coragem, ousadia, e que te dê forças, e que te dê fome da palavra de Deus, e que você tenha uma fome tamanha, que ela seja insaciável, que você se alimente da palavra de Deus, da palavra de Deus de tal maneira, que quando um dia chegar e uma armadilha se abrir na sua frente, e alguém dizer cuidado, você possa dar um pulo, e você possa dizer assim: ei, eu estou saudável, eu estou cheio da palavra, me alimentei da palavra, eu sei que decisão tomar, eu sei como reagir, eu sei para onde eu estou indo, porque eu sei quem eu sou e quem Deus diz que eu sou, porque eu conheço a palavra de Deus. Que Deus abençoe você e a sua semana. Vai na paz, vai na graça do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, amém, amém. Dê um abraço que está do seu lado, em nome de Jesus. Se você recebeu uma oração hoje aqui, esteve aqui pela primeira vez, deixa o seu contato com alguns irmãos que estão lá na saída. A gente quer pegar seu telefone, quer te conhecer, amém? Deus abençoe você em nome de Jesus.